Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos e na videoaula de hoje eu quero falar um pouquinho sobre endereçamento IP e entender um pouquinho desse conceito na teoria e na prática. Primeiro eu tenho um virtual PC aqui e eu vou entrar na tela de configuração do IP, ó, direito nos meus locais de rede, propriedade, direito na conexão da placa, propriedade, duas vezes no protocolo IP, aqui no meu caso IPv4. E automaticamente eu tenho uma caixa aqui para colocar o endereço IP e a máscara. Notem que esse número eu não posso digitar qualquer coisa. Por exemplo, se eu digitar aqui 200 e aqui na segunda caixa eu digitar um valor, por exemplo, 300, ele vai informar que 300 não é uma entrada válida para especificar um valor entre 0 e 255. Eu vou colocar um endereço IP qualquer aqui, por exemplo, 278.9.7. E ele automaticamente me trouxe uma máscara. Essa máscara tem alguma função. O que eu quero agora é entender um pouquinho como esses números funcionam, por que esses números são assim. Porque se eu digitar, por exemplo, 10 nesse primeiro campo, esse número aqui da máscara vai mudar para 255.000. Entendeu? O funcionamento, a lógica desse endereçamento IP. Então, vamos lá discutir um pouquinho dessa teoria. Então tá aqui, eu tenho o IP e tenho a máscara, e não pode existir duas máquinas com o mesmo endereço IP. Assim como não pode existir duas pessoas com o mesmo CPF ou com o mesmo RG. Vai dar conflito. No caso dos computadores, a primeira máquina que você entrar com o número vai entrar direitinho, a segunda vai subir com erro se você colocar o mesmo número. Eu falei, existe um conflito de endereço IP na rede. O endereço IP é constituído por 4 campos, e cada um desses 4 campos tem 8 bits. Ou seja, o endereço completo tem 32 bits, ou 4 bytes, ou 4 octetos. É uma maneira diferente de falar a mesma coisa, que o endereço tem 32 bits. Cada um dos campos tem 8 bits, que vai do binário 00000 até o binário 1, me limitando que eu posso digitar um número de 0 até 255 em cada um dos meus 4 campos. O endereço IP é um número dividido em duas partes. Uma parte simboliza a rede e a outra parte simboliza o host. Eu vou entender rede como se fossem ruas. Então nota, eu tenho um IP que pertence à rua A, um IP que pertence à rua B, um IP que pertence à rua C, e você só consegue conversar diretamente com hosts, equipamentos que estão na mesma rede que você. Então eu posso ter diversas redes diferentes. Hosts são as casas, você pode conversar diretamente com casas que estão na mesma rede que você. Ou seja, você pode conversar com máquinas que estão na mesma rua que a sua casa, diretamente. Então uma analogia bem simples, redes são como ruas e os hosts são como os números das casas. Então a parte do endereço IP vai ser assim, eu moro na rua tal, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Outra pessoa mora na rua tal. Então como é que vai funcionar esse IP? O IP faz parte da rede tal, host 1, 2, 3, 4, 5, 6. O outro IP na rede tal, IP tal, 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 tal. Então eu tenho um endereço que é rede e um endereço que é host. Mas como é que eu identifico isso no endereço? Mas antes, eu tenho um endereço chamado loopback. Loopback é o endereço de autoteste. O que vai ser esse autoteste? É você mesmo. Você não pode usar esse endereço para endereçar um computador, já que ele corresponde a você mesmo, a sua própria máquina. Loopback é um autorretorno. Vamos ver isso na prática? Eu vou usar esse endereço que está aqui que eu digitei, vou dar um OK. Vou chamar aqui o DOS. Eu vou usar uns comandos básicos, como por exemplo ipconfig para mostrar o IP da minha máquina. Está aqui, ó, 10.78.9.7. E eu vou dar um ping no endereço 127.0.0.1. Mas quem é esse endereço? É a minha própria máquina. Então sempre que eu usar o ping com o endereço 127.001.111, 127 alguma coisa, ele vai retornar o meu próprio computador. É um teste bem interessante para saber se a minha placa de rede está em pé. Então você vai usar em diversos momentos para testar a sua própria máquina. Voltar aqui na teoria. Então esse é o loopback. Endereço de rede, o que vem a ser? Se te perguntar qual é o endereço da tua casa, você fala, eu moro na rua Albertina de Medeiros, número 100. Se perguntar para mim qual é o endereço da minha rua, eu vou simplesmente informar a rua. Eu moro na rua Albertina Medeiros. Então eu vou tirar o número da casa do endereço.
Com IP funciona da mesma maneira. Primeiro, preste atenção que nesse endereço aqui, embaixo dele tem a máscara, 255.255.255.0. Quando uma máscara vem escrito 255, ele simboliza que a parte que está em cima do endereço é a parte de rede, ou seja, a parte de rua. Então, quando eu olho esse endereço 200, 100, 10 e olho para baixo, 255, 255, 255, eu sei que 200, 100, 10 é a parte de rede. E 3 é o número da casa, a parte de host. Então eu teria várias máquinas nessa rede. 200, 110, 1, 200, 110, 2, 200, 110, 3, 200, 110, 4 e assim por diante. Então qual é a rede? É você pegar 200, 110, pegar a parte que seria a parte de host, a parte de casa, e colocar 0. Então a rede seria 200, 110, 0. Agora o broadcast. O que é o broadcast? O broadcast é o endereço de todos. Imagina que eu quero mandar um pacote na rede, mas esse pacote não é para minha máquina, ou para a máquina do lado, ou para a máquina de cima. Eu quero mandar para todos os computadores. Então o meu IP, por exemplo, é 200.110.3. Nós já sabemos que a rede é 200.110.0. E como é que funciona o broadcast? Todos os bits da parte de host são 1. Então imagina que aqui onde está 3, eu teria 8 bits 1 ligados. 8 bits 1 ligado é o número 255. Então o endereço de broadcast seria 200.110.255. Lembrando que broadcast é o endereço de todos os computadores na rede. Os IPs serão divididos em classe. E eu quero agora estudar essas classes de forma independente. Classe A, classe B, classe C e também a classe D e E que não são usadas para endereçar computadores. O IP de classe C é o mais comum. Notem pela ilustração que o IP de classe C ele tem 3 campos destinados ao ID da rede e apenas um campo destinado ao ID do host. Olha lá, como é que eu identifico o IP de classe C? O primeiro octeto, esse primeiro número, ele tem que estar entre 192 e 223. Então, todo número IP que começa aqui de 192 a 223 é considerado um IP de classe C. Nota que esse meu IP começa com 200, então ele é classe o quê? C. Todo IP de classe C tem uma máscara padrão 255, 255, 2550, que indica o quê? Ele me indica que a primeira parte da minha máscara é tudo 1, a segunda parte da minha máscara é tudo 1, a terceira parte da minha máscara é tudo 1 e a última parte da minha máscara é tudo 0. Em binário, quando uma máscara é tudo 1, indica que o endereço em cima é rede. E quando é tudo 0, indica que a parte de cima é host. Então olha o significado da minha máscara. Rede, 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 host. Então aquele endereço que está lá em cima, 200.110, 100, o 200.110 representa a rede, enquanto o 100 representa o host. Falando numa linguagem mais simples, 200.110 seria a rua e o 100 seria o número da casa. Então aquele IP é rua 200.110, número da casa 100. Qual é a quantidade de redes que eu vou ter? Notem, eu tenho 32 valores de 192 a 223. Eu vou multiplicar isso por 256 e por 256 de novo, que vai me dar o total de redes que eu posso ter no IP de classe C. São 2.097.152 redes. Ah, Leandro, quais redes? A 192.00, a 192.01, a 192.03, a 200.110, a 200.111, a 200.112, a 200.215. Então eu tenho 2.097.152 redes classe C para usar no mundo. A quantidade de hosts que eu posso ter por rede. Agora é simples. Se esse meu binário vai de 000 a 111, o menor valor possível seria o 0. Mas o 0 é um endereço de rede. Então, eu não posso usar o 0. O tudo 1 seria o broadcast, ou seja, o 0 é o endereço do cabo e o 255 da rua, né? E o 255 é broadcast, é todo mundo. Então me sobra do endereço 1 até o endereço 254. Eu vou voltar aqui para o meu Virtual PC e vou configurar um IP diferente. E agora vamos lá, 200, 100, 10, 3, por exemplo. Ele vai me colocar automaticamente a máscara padrão, que indica que 200, 100 e 10 é rede e o 3 é host. Vou dar um OK. O IP entrou normal, está configurado. Vou voltar aqui no TCP/IP e agora vou colocar aqui o final como 0. Notem, quando eu dou OK, ele me dá um erro. Ó. A combinação de IP e máscara é inválida. Por que inválida? Todos os bits da parte de endereço de rede do IP são definidos como 0. Ele está falando para mim que eu não posso colocar 0 aqui porque 0 é o endereço do quê? Da rede. Vou dar um OK. Então, se 0 eu não posso, da mesma forma eu não posso usar o 255. Notem. OK. A combinação de IP e máscara é inválida.
Todos os bits da parte de rede do endereço IP são definidos como 1. Digite uma combinação válida. Por que eu não posso? Porque esse IP é o IP de broadcast. Então eu posso usar do 1 até o 254, totalizando 254 endereços válidos. Notem, eu troquei o IP. Vou checar aqui com o IP config se o IP foi trocado. Estou lá com o IP de classe C 200, 110, 254. Voltei aqui para minha teoria, então eu vi na prática que o 0 e o 255 eu não posso usar, e posso usar do 1 até o 254. O IP de classe C é o mais usado nas redes domésticas porque suporta até 254 computadores por rede. Então a quantidade de máquinas, 254. E eu tenho uma outra coisa importante agora para discutir, que existe uma outra forma de você desenhar essa máscara. Eu posso desenhar essa máscara com barra o número de bits que estão ligados. Então aqui no meu caso, dá uma olhada, cada 255 são 8 bits ligados. Então eu tenho 8 mais 8 mais 8, que vai me dar um IP barra 24. Eu posso então desenhar o meu IP assim, ó, 200, 110, 100 barra 24. Quer dizer que existem 24 bits ligados na máscara, ou seja, a máscara é 255, 255, 2550. Lembrando que você enxerga o número em decimal, mas o computador sempre vê um número em binário. Agora, o classe B. Qual a diferença do classe C para o classe B que eu vou estudar agora? O classe C eu tinha 3 campos para rede e 1 campo para host. O classe B é equilibrado. Eu tenho 2 campos para rede, para Network ID, e 2 campos para host. Então eu vou ter uma quantidade mais equilibrada de rede e de host. Vamos estudar ele devagar. Primeiro, quando o IP de classe B? Quando ele começa entre 128 e 191 no primeiro octeto. Nota, 170 está entre 128 e 191. Então 170, 70, 710 é o IP de classe B. A máscara padrão do classe B é diferente. Notem, 255, 255, 00. Eu tenho 2 campos para host e 2 campos para rede. Lembrando que o 255 simboliza que a parte de cima do endereço é rede. E o 0 simboliza que a parte de cima do endereço é host. Então 170, 70 é rede, 710 é host. Qual é a máscara padrão em binário? Tudo 1 onde está 255 e tudo 0 onde está 0. Indicando que a função da máscara é rede, rede, host, host. Qual é a quantidade de redes? Agora a conta é 64 vezes 256. Eu tenho 64 valores entre 128 e 191 e 256 valores no segundo campo, que seria de 0 até 255. Contando o 0, 256 valores. O que me totaliza 16.384 redes. Bom, quais seriam essa rede? 128, 0, 128, 1, 129, 0, 129, 1, 129, 255, 130, 0, 130, 1 e assim até 191, 255. Qual é a quantidade de hosts por rede? Eu tenho 2 campos agora para host. Um campo que vai de 0 a 255 e mais um campo que vai de 0 a 255. Então seria 256 vezes 256 menos 2. Para quem não está entendendo a combinação, vamos ver, ó, 170, 70.0.1, 170.70.0.2, aí 170, 70.0.255, aí vai 170.70.1.0, 1.1, 1.2, 1.255, 2.0, 2.1, e vai me totalizar uma quantidade de 65.534 hosts por rede. Então eu tenho 16.384 redes, em cada uma dessas redes 65.534 máquinas. Então eu vou usar uma rede de classe B quando eu tenho uma rede com mais de 254 computadores e menos de 65.534 máquinas. Um exemplo aqui de IP de classe B, ó, 170, 70, 00 é a rede. Lembrando que a rede você sempre vai colocar 0 na parte que é host. O primeiro host seria o 170, 70, 01. O último host, o 170, 70, 255, 254. Lembrando que nesse intervalo eu tenho 65.534 máquinas. E o broadcast, que seria todo mundo, 170, 70, 255, 255. Aqui a máscara vai dar barra quanto? Ó, eu tenho 8 bits aqui na primeira e 8 bits na segunda da máscara, 255. Então a minha máscara é barra 16. Vamos dar uma olhadinha na prática. Vou mudar aqui o IP para o IP de classe B. 170, 70, 01, por exemplo, seria o meu primeiro IP. Automaticamente, quando eu coloco o IP de classe B,
Nota, eu cliquei na máscara de subrede, ele já me mostra a máscara padrão de classe B. Vou dar um OK. Vou confirmar aqui com o ipconfig. 170.70.01. E vou mostrar que, por exemplo, o endereço de rede broadcast não pode ser usado também. Se eu colocar 0 aqui, ele vai me falhar. E se eu colocar 255 e 255, ele também vai me falhar. Agora 255, 254 seria a minha última máquina. Ele vai aceitar o endereço normalmente. O ipconfig para confirmar. E agora o IP de classe A. Notem, o IP de classe A, ele é um IP que tem uma quantidade menor de redes. Eu só tenho um campo para estar montando rede e tenho 3 campos para montar host. Então é lógico que ele vai ter mais host com classe B e uma quantidade menor de redes. Um exemplo de IP de classe A, ele tem que começar entre 1 e 126. Lembrando que o 127 é o loopback. Então 11, 200, 12, 200, por exemplo, é IP de classe A. Por quê? Porque ele começa entre 1 e 126. A máscara padrão é 255.000. O que o 255 indica? Que o primeiro octeto aqui é rede e os demais, os últimos 3 octetos, é o endereço de host. Então eu teria a rede 11 e a máquina 212.200. Aqui está minha máscara em binário. Já dá para perceber que é o IP/8. A gente vê no final do slide. E o significado: rede, host, host, host. 3 campos para host, apenas um campo para rede. Me totalizando 126 redes, seria da rede 1 até a rede 126. E uma quantidade imensa de máquinas. 256 vezes 256 vezes 256 menos 2, que é a rede broadcast. 16.777.214 máquinas. Que seria da 11.001 até a 11.255.255.254. Aqui tem uma tabelinha demonstrando isso, ó, o endereço de rede 11, a parte host zerado, ó, 000, o primeiro host 11.001, o último host 11.255.255.254 e o broadcast, que é todo mundo, 11.255.255.255. E a máscara /8. Vamos ver na prática. Então tá aqui. Vou colocar o IP de classe A. onze 0 0 1. Automaticamente o Windows vai desenhar para minha máscara 255.000. Vou dar um OK. Vou confirmar o meu com ipconfig, coloco o IP de classe A. E vou mostrar também que eu não posso usar nem a rede nem o broadcast desse IP. A rede seria, por exemplo, 11.000. Assim como o broadcast seria o 11.255.255.255. Agora, só para grafar um resumo aqui das classes de IP, o A vai do 1 ao 126, o primeiro bit do endereço sempre é 0, o número de redes são 126, o número de host 16.777.214, e a máscara padrão 255.000, que indica rede, host, host, host. O IP de classe B de 128 a 191 começa com binário 10, o número de redes 16.382 e o número de hosts 65.534. A máscara 255.255.00, ou seja, rede, rede, host, host. E o IP de classe C de 192 a 223 do primeiro octeto começa com binário 110. São 2.097.150 redes, 254 máquinas em cada uma das redes, e a máscara 255.255.255.0, representando rede, 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 host. Então, um resumo rápido. Que classe que eu vou escolher para usar na minha empresa? Depende muito. Por exemplo, eu tenho 100 computadores, um classe C, me suporta até 254. Eu tenho 1.500 máquinas, não dá para usar uma C de 254. Vou usar um classe B que me suporta até 65.000. Ou eu poderia usar um classe A e deixar muitos endereços sem uso. Mas por que não? Agora, para que serve o classe D e E? O classe D e E tem um uso reservado. O classe D é usado para tráfego multicast, ou seja, mandar uma mensagem para um grupo de computadores. Por exemplo, eu quero atualizar o antivírus de 70 máquinas. Ao invés de mandar para cada uma das máquinas, eu criaria um grupo com endereço multicast e atualizaria o antivírus com um único tráfego de endereço IP.
Esse IP vai de 224 a 239 no primeiro octeto. Não pode ser usado para endereçar máquinas. E o IP de classe E vai de 240 a 255. O binário começa com 1111. Ele é reservado para uso futuro e testes de novas ferramentas. Para provar que eu não posso usar um classe D e E, vou voltar aqui no meu IP e vou tentar colocar um número, por exemplo, 245 no meu primeiro octeto. Nota, 245 não é uma entrada válida, especifica um valor entre 1 e 223, ou seja, da classe A até o final da classe C. Cada PC na internet tem um único IP, mas poxa, como é que você consegue não repetir IPs na internet? É muito simples. Existe um órgão mundial que é o IANA. O IANA vende ou separa uma classe por países. Aqui no Brasil o NIC-BR cuida dos IPs. Esse NIC-BR, por sua vez, distribui para os ISPs, que são os provedores, e esses provedores emprestam um IP para os seus clientes. Então, quando você se conecta no Terra, no UOL, na Telefônica, no Speed, no Virtua, quem te passa o IP é o seu provedor, o seu ISP. O endereço de IP reservado para a rede local. Poxa, Leandro, eu quero fazer uma rede local. Que IPs que eu posso usar para minha rede local? Existem IPs que são usados em todas as redes locais. Por exemplo, o IP de classe A reservado para a rede local é do 10.0.0.0 até o 10.255.255.255, com uma máscara /8, ou seja, máscara padrão. O classe B vai de 172.16.0.1 até 172.31.255.255, reservado para ser usado em rede local. E o classe C, o mais visto por aí, que é o 92.168.0.0 até o 92.168.255.255, com a máscara padrão /24, que é 255.255.255.0, 24 bits ligados na parte de máscara. Um exercício para vocês treinarem aí. Eu queria, para fixar o conhecimento, qual é a classe, a máscara, o endereço de rede de broadcast dos IPs embaixo. Então, por exemplo, 10.26.40.12. Qual que é a máscara dele? Qual que é a classe que esse IP pertence? Qual que é o endereço de rede de broadcast desse IP? E também, qual dos IPs embaixo não é válido para você endereçar uma máquina? Por quê? Alguns endereços são rede, outros broadcast, outros podem endereçar. É isso aí, espero que vocês tenham gostado e essas e outras videoaulas no meu site, professorramos.com. E o slide que eu usei para a aula, você vê aqui em materiais, IP básico.